Olá, começa agora mais um Ideias e Debates. E o tema de hoje é racismo estrutural. Para conversar sobre esse tema, eu recebo os professores Rafael Vicente e Robson Silva Ferreira, ambos da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu vou até aqui olhar na minha colinha para fazer uma apresentação aqui de cada um e não esquecer nenhum detalhe. O professor Rafael Vicente, ele é advogado, mestre e doutorando em Ciências Sociais pela PUC, coordenador geral da Universidade Zumbi dos Palmares e coordenador da iniciativa empresarial pela igualdade racial. Já o professor Robson Silva Ferreira é advogado, professor e coordenador adjunto de cursos na Universidade Zumbi dos Palmares. Professor Rafael Vicente, seja bem-vindo ao Ideias e Debates. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Professor Robson Ferreira, seja bem-vindo ao Ideias e Debates. Muito obrigado, Fábio. Eu agradeço em nome da Universidade Zumbi dos Palmares, nosso magnífico reitor. E para começar esse nosso bate-papo, eu quero fazer aqui a primeira pergunta, vou fazer para o Rafael Vicente. Professor Rafael Vicente, como que nós podemos definir o que é o racismo estrutural? Olha, eu acho que é uma das questões mais complexas dos nossos tempos, né? Quando a gente não tem uma definição precisa de alguma coisa, a gente tem muita dificuldade de entender o que essa coisa representa. E o racismo, a gente, hoje em dia, principalmente, a gente já viu várias vertentes, né? A gente tem o racismo um pouquinho mais antigo, era o famoso racismo institucional, o racismo agora mais conceituado como estrutural, já tivemos o racismo recreativo e por aí vai. A grande questão é entender qual que é o cerne da questão da discussão racial. Porque, veja bem, quando a gente fala em racismo no Brasil, a gente automaticamente imagina ou se recorda de negros e brancos. Mas quando a gente leva a questão racial para o mundo, daí você não tem só a questão entre negros e brancos. Por exemplo, os judeus não são negros, mas sofreram e sofrem a perseguição devido à raça, armênios, principalmente o lado oriental da Ásia, você pega a região do Vietnã, entre tantos outros. Né? Então você tem essa questão, primeiro, de entender no contexto mundial que o racismo não trata única e exclusivamente da questão do negro. Mas a grande questão é o seguinte, e tentando traduzir da forma mais simples possível, né? O racismo trabalha numa linha bastante simples até. Ele desumaniza o ser humano. Essa ideia de raças, né? Então ele trabalha dentro daquela ideia antiga que a gente vai lembrar lá do ensino médio, daquela ideia de evolução das espécies. Aquela ideia dentro da biologia não tem problema nenhum. Só que a ideia de evolução das espécies foi transportada para a ideia dentro da estrutura social que compõe, dos quais compõem os seres humanos. Então se imaginou o seguinte, bom, mas será que não tem uma linha de evolução também dentro do que nós vamos conhecer como raça humana? Então, a partir dessa ideia, se constituiu o seguinte, olha, tem um grupo de seres humanos que são os mais evoluídos. E tem um grupo de seres humanos que são os involuídos, ou os menos evoluídos. E aí, utilizando esse padrão de mais evoluído, menos evoluído, identificou-se o seguinte, olha, principalmente no caso o negro, é o que estaria mais próximo ali da linha dos animais. Então lembra, uma evolução, né, aquela curva de evolução, e tem alguém que está mais no topo, que é o mais evoluído, e tem alguém que é o menos evoluído. Então esse seria o negro. Até aquela comparação comum do negro com o macaco, justamente nessa ideia de que não seriam seres humanos. Bom, e isso é razoavelmente novo na história da humanidade. Porque essa ideia de raça, ela surge no século XVII.
Até então você tinha uma série de formas de escravidão. A escravidão caminha junto com a história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, existe a escravidão. Mas a questão é, qual que é a grande diferença? São essas grandes teorias que vão dizer que existem, então, os evoluídos e os menos evoluídos. No caso, os mais próximos dos animais. E com base nisso, essa ideia foi levada ao extremo. E quando você leva essa ideia ao extremo, vão surgir duas características muito interessantes. A primeira é de que tem um grupo de seres humanos super evoluídos, e a segunda é que tem um grupo que, na verdade, não são seres humanos, né? Estariam próximos de ser humanos. E aí, esse grupo que vai se denominar superior vai se julgar, inclusive, no direito de não só civilizar, mas dominar e dispor desse e do destino daqueles que são designados como inferiores. O que acontece? É a desumanização daquele grupo que é tido como inferior. Você só pode vender, comprar, dar em pagamento, em garantia, alguma coisa que não seja um ser humano. Então, para você conseguir transformar um ser humano em coisa, você precisa primeiro desumanizar ele. Então você retira todos os aspectos da humanidade e de que hoje a gente chama de dignidade da pessoa humana, né? Então a gente a gente retira desse grupo de seres humanos a qualidade de ser humano. Então ele se transforma num objeto, em uma coisa, em uma propriedade. E aí você pode dispor da vida dele de qualquer forma. No caso do negro, ele foi né, foi trazido exatamente como forma de um instrumento, né, como um instrumento para que pudesse, então, no nosso caso, nas grandes plantações e por aí e nas grandes plantações e nas demais estruturas da sociedade, usado único e exclusivamente como ferramenta. Então, a ideia central do racismo, seja ele em qualquer parte do mundo, sempre tem um superior e um inferior. E alguém que lhe é retirada a humanidade. De modo que essa luta, o esforço de eliminação do racismo, é justamente de restaurar ao padrão a todos, né, no mesmo padrão de seres humanos, com os mesmos direitos, com a mesma equidade, com a mesma igualdade. E aí a gente consegue perceber que em qualquer lugar do mundo, essa estrutura das raças chega ao mesmo resultado. E a gente teve um exemplo muito claro do que é essa ideia do racismo levado ao seu extremo e o resultado, que foi dois grandes resultados, né? A escravidão e o genocídio dos negros e o nazismo e o genocídio e extermínio dos judeus. Então, o resultado desse sistema de hierarquização e de retirada da humanidade de seres humanos proporciona esse tipo de resultado. Então, em resumo, a gente pode resumir assim: a raça e a atribuição de raça, ela sempre tem um superior, um inferior. O superior, o mais evoluído, se considera e se posta como superior, e o inferior lhe é retirada a humanidade. Tanto é que tem uma série de pesquisas ainda hoje em dia que faz justamente essa análise. A vida de um negro, de uma mulher negra, né, assassinada por qualquer meio violento, ela tem menos impacto do que quando é um não negro. Muito em decorrência de todos esses efeitos que o racismo vai provocar em toda a estrutura social brasileira. E essa ideia de estrutural é nesse sentido, principalmente se você tem uma base, né, você não tem como pensar o Brasil sem refletir, sem entender os efeitos sobre o modelo econômico que o Brasil foi construído. A sociedade brasileira foi construída sobre um modelo, e o modelo chamava-se escravidão. E isso permeou o sistema jurídico, o sistema financeiro econômico, o sistema religioso, o sistema educacional. Então, nós tem um outro nome, inclusive, a gente pode falar do racismo estrutural, ou a gente pode usar um outro termo, que é um fato social total. O racismo se imbrica em todas as estruturas, em todas as esferas e em todos os indivíduos. Então a gente tem essas duas questões paralelas, né? O racismo como uma desumanização e o racismo permeando todas as estruturas da sociedade.
Professor Robson, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de algo presente no Brasil todo ou é uma peculiaridade muito própria aqui do Brasil? Quando nós falamos em racismo estrutural, nós temos que primeiro voltar, né, ao descobrimento do continente africano. Então, a partir do descobrimento do continente africano, lá pelos idos de 1550, então começa o tráfico de escravos, né? A escravização de pessoas por um grupo de outros seres humanos. Então, a partir dessa perspectiva, nós temos sim, né, o avanço desse racismo estrutural, como muito bem colocou o professor Rafael, que esse racismo estrutural ele permeia todas as camadas sociais e institucionais e caminha para dentro dessa perspectiva mundial, porque todas as estruturas, todo o continente europeu, o continente americano, parte dessa América, então se aproveita, não é, por mais de 300 anos aí, então, desse sistema de escravização. E aí, a partir, então, dessas estruturas, não é, desse comando, não existe mais, então, a necessidade, não é, de abolição da escravatura. Mas a pergunta que se faz e a pergunta que leva a esse racismo estrutural mundial, se assim a gente pode dizer, lógico, e ele é efetivamente mundial, porque é uma possibilidade de manutenção de um sistema escravocrata, afastando pessoas das camadas sociais mais abastadas, não é? Perpetuando essa dominação para sobre a população negra. Então, essas estruturas não é um privilégio do Brasil. Não é? Em verdade, o Brasil, enquanto colônia, não é, da Europa, permaneceu reproduzindo já esse racismo estrutural para dentro da nossa nação. E, por óbvio, como o racismo ele vai como navegando pelas entranhas aí, de forma subterrânea, quase imperceptível aos olhos da população, e principalmente na contemporaneidade, né? Então, ele não é um privilégio nacional. Na verdade, ele está aí espalhado por todos os continentes mundiais. E quando temos, então, uma necessidade, não é, de manutenção desse sistema escravocrata, agora não mais um sistema escravocrata que, como o professor Rafael disse, não é, trata o outro ser humano como coisa, e aí pode, então, comercializá-lo, oferecê-lo em troca, dar em pagamento, enfim, usá-lo como mercadoria, inclusive a sua própria mão de obra. Mas, além dessa perspectiva, são criados instrumentos, inclusive instrumentos legais, de manutenção desse sistema escravocrata. E agora, lógico, é um sistema moderno, um sistema rasteiro, que continua aí perpetrar agora de uma forma diferente do que era outrora, né, dessa manutenção desse sistema escravocrata, quando afasta, né, o negro, por exemplo, de alçar cargos de liderança, quando afasta, nós tivemos lá, de 1820, por exemplo, leis que diziam que os negros não poderiam estudar, isso aqui no Brasil, e lógico, lembrando que nesse período o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, não só, e ainda caminhando a partir daí, lá para 1850, tivemos outras leis que sempre procuraram afastar, por exemplo, o negro era impedido de comprar terras, né? Imagina só, nós, após, inclusive isso perdurou no Império, né, enquanto o Brasil colônia, depois, fomos ali em 1889, a República, aquela coisa toda, mais moderna, mais liberal, mas mesmo assim as estruturas se mantiveram no mesmo formato e as leis e as normas, por exemplo, a própria lei de vadiagem, né? Imagina só que nós éramos vistos, num primeiro plano, como excelentes trabalhadores, a nossa mão de obra era utilizada, não é? Nas fazendas, enfim, em construindo vias. São Paulo, por exemplo, foi construído, não é,
por a população negra, e hoje, a partir então desse período pós-escravidão, surge então uma lei de vadiagem, né? E aí, quem é que estava na rua? A pergunta que se faz. Era uma população negra, então eram tidos como vadios, afastados do sistema educacional, e isso eu digo não por uma questão não legal, mas haviam tratados, haviam normas que determinavam esse afastamento. Olha, o negro não pode estudar, não pode fazer parte dos bancos escolares. E aí, justamente, surge essa perpetuação dessa escravização, mas de uma forma diferenciada. Então, professor Robson, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor está falando, porque, pelo que eu sei, quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, extremamente tardia, simplesmente abriu-se ali as porteiras das fazendas e falou: vocês estão livres. Só que não foi dado nenhum tipo de estrutura para que aquele contingente populacional se integrasse na sociedade, né? E havia até um preconceito de quem tinha antes a mão de obra escrava, depois da abolição, não aceitava, não queria pagar dinheiro por aquela mesma mão de obra, mesmo o escravo não sendo mais escravo, mesmo a pessoa já se tornando livre. Tudo isso também influenciou para que, desde aquele início ali, desde a abolição da escravatura, o negro fosse marginalizado nessa sociedade? Sim, sim. Como eu disse, é uma perpetuação. Então, imagina só, como você mesmo disse, né? Em verdade, quando foi decretada a abolição da escravatura no Brasil, já tardiamente, a gente tem relatos e documentos que comprovam, por exemplo, que Campinas foi o último estado, a última região a abolir a escravatura no Brasil. Ou seja, São Paulo, né? São Paulo foi o último a fazer a abolição. E aí, lógico, a partir daí, então, nós temos também voltar um pouquinho, fazer esse contexto histórico, que é muito importante para que as pessoas possam entender. Então, quando há a abolição da escravatura, soltam-se todos os negros, não é? Como você mesmo disse, a sua sorte, a míngua, não é? E aí nós temos, então, um outro processo, né? Os abolicionistas da época buscavam, lutavam, bradavam pela necessidade de um processo de distribuição de terras, não é? Como nós temos hoje uma reforma agrária, naquela época também se buscava uma reforma agrária para que o negro pudesse, então, ter o seu espaço, fazer os seus cultivos, entrar para o mercado de trabalho. Mas isso não foi franqueado à época. E aí é óbvio, a população, então, fica descontextualizada, mercantilmente falando, e aí, lógico, ele não vai pagar aquilo que efetivamente merecia os negros na época, porque, lógico, eles tinham eles como coisa, como mercadoria. Como é que eu posso, então, agora reconhecer alguém que eu não reconhecia anteriormente, não é? Como ser humano, e agora, então, eu tenho que, a partir desse reconhecimento dessa pessoa como ser humano, eu ainda tenho que pagar a ele pela mão de obra que eu não pagava anteriormente? Então, o grande problema da época era justamente esse. E não só dentro dessa perspectiva, mas também a vinda, né, dos europeus. Então, o Brasil foi um grande incentivador, não é, dessa migração da população europeia e norte-americana para o Brasil. E aí, diferentemente do que ele fez com os negros, ele então ofereceu subsídios, terras e todo o apoio fiscal e monetário para que eles pudessem se desenvolver no Brasil. Então, é mais uma demonstração dos dias atuais, né? O professor Rafael Vicente, o senhor também acredita que essa falta de condições para esse contingente negro ali, que recebia sua liberdade a partir do momento da abolição, também influenciou que determinados preconceitos ficassem enraizados na sociedade brasileira? E eu digo mais, pelo que eu sei, por exemplo, nos Estados Unidos, quando os negros ganharam a liberdade, eles ganharam junto um pedaço de terra, ganharam ferramentas, ganharam animal para arar ali a terra, né? Ganharam condições de ter o seu sustento. E isso parece que aqui no Brasil, em nenhum momento, houve esse tipo de preocupação por parte dos governantes, né? É muito interessante, né?
ao mesmo passo que a gente tem a impressão que os Estados Unidos e a África do Sul, mas principalmente a África, os Estados Unidos, é muito mais violento, né? Parece muito mais violento, com o primeiro olhar, a questão do racial, mas eles têm um detalhe interessante. Por exemplo, em 1869, os Estados Unidos já tinha as universidades historicamente negras, que foi exatamente o que você falou. Um pedaço de terra, um pedaço de um instrumento de trabalho, né? E principalmente, pega a sua universidade, seu local de estudo, mas vai lá para o seu lado, que é branco para um lado, negro para o outro. Mas toma aqui minimamente as condições para você se constituir. Né? Lógico que ainda assim você teve uma série de dificuldades, mas você teve um começo um pouco mais justo e equitativo. E, aliás, está aí o resultado que a gente vê. Os negros norte-americanos giram em torno de 15% da população e são uma superpotência. Aliás, o rendimento dos negros norte-americanos se equipara ao rendimento anual dos não negros brasileiros de classe média, que são os maiores rendimentos. Então é como se a classe média negra lá representasse aos brancos ricos do Brasil. Lógico que tem as questões dos Estados Unidos ser os Estados Unidos, mas ainda assim você vê a tamanha da discrepância. Agora, o muito interessante nisso é porque a gente tudo virou racismo, né? E a gente tem um pouco de dificuldade, justamente porque não tem muitos termos correlatos, né? Então, por exemplo, o negro foi xingado na rua. É racismo? É racismo, tá certo. Só que é mais ou menos como se a gente tivesse um racismo com R, o racismo e racismos do dia a dia. Porque, veja só, o racismo é a grande engrenagem, é a grande estrutura. É sobre o qual, por exemplo, a sociedade brasileira foi fundada, sobre a ideia do racismo, sobre o conceito de racismo. Agora, tem os efeitos do dia a dia, que são aí, por exemplo, a discriminação, o preconceito e por aí vai. Mas que todos decorrem desse grande sistema que se chama racismo e que no dia a dia, muitas vezes, a gente se refere como sendo racismo. Né? Então, alguém foi impedido de entrar, alguém foi agredido pela polícia, a gente denomina tudo como racismo. Mas é como se a gente tivesse esses duas instâncias diferentes. Eu tenho o racismo, que é o sistema por excelência, que é a estrutura racional por excelência, e essa que produz os mais perversos resultados, e eu tenho esse racismo com R minúsculo, que são os acontecimentos e os fatos do dia a dia. Por exemplo, como é que isso, o que tem a ver o mercado de trabalho, a passagem da escravidão para o começo da formação do mercado de trabalho paulista, por exemplo. Se você pegar os grandes economistas brasileiros, né, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, mesmo Florestan Fernandes, não era economista sociólogo, mas a questão é o seguinte, é muito interessante como eles combatem e denunciam essa estrutura escravocrata, mas ao mesmo tempo que recai, eles no texto, recai sobre o negro, parte da culpa do atraso brasileiro, porque o negro, segundo os autores e muitos outros, o negro foi deformado pela escravidão. Então, ele era inferior. Então, ele não tinha capacidade, inclusive, de dar continuidade nesse novo mundo assalariado. E a partir dessas ideias e desses conceitos, dessas matizes raciais, lá em 1880, 1870, é que se tem a ideia de trazer o imigrante para duas coisas. Primeiro, branquear a população, porque aí você traria o imigrante europeu, então você branquearia a população, e os estudos da época apontavam que em torno de 100 anos o negro não existiria mais no Brasil. Você dava essa ideia para o mundo de que estava se modernizando, porque você estava excluindo essa grande parcela que tornava o Brasil inferior, que era o negro, e você estava também trazendo alguém que seria apropriado para o trabalho assalariado, né? Que seria apropriado para as máquinas, para a indústria e por aí vai. Só que se você pega a história dos engenhos, por exemplo, e da nascente indústria paulista, você vai ver que era o negro que estava lá exercendo essas atividades. Mas quando há a passagem da escravidão, do sistema escravocrata para o mercado de trabalho livre, opta por trazer o imigrante e exclui-se o negro. E por trás de todos esses acontecimentos
tem esse fator, que é o contexto racial da época. Então, para entender essas decisões que foram tomadas, como é que isso foi estruturado, por que se deu, tem que se voltar ao cenário, ao contexto do que estava se tratando. E você consegue ver isso nas obras, por exemplo, no raciocínio que era estruturado para justificar por que trazer os imigrantes. E aí houve um negócio muito interessante, que foi a substituição da mão de obra. Então, o negro é excluído do mercado de trabalho e traz-se o imigrante. A ponto de que em 1920, 1930, mais de 90% dos postos de trabalho da Paulista eram ocupados por imigrantes ou filho de imigrantes. Então, essa superestrutura tem resultados extremamente reais, produz resultados no dia a dia. Quando a gente fala assim, mas a polícia mais uma vez pegou um jovem negro e ou bateu, ou maltratou, ou matou, e se diz, mas isso é decorrência do racismo. O que se quer dizer com isso? Resumidamente, está querendo se dizer o seguinte, olha, existe o estereótipo do bandido, do malvado, do cruel, daquele que é bestializado. Já tem um estereótipo formado, que não é de hoje. Se você pegar a Associação Americana de Eugenia, você vai ver qual era o estereótipo, está desenhado à mão. Se você pegar as obras de Lombroso, você vai ver quem era o estereótipo do bandido. E acreditava-se que isso era inato, que a pessoa nascia deformada. E quem é essa figura que a gente associa? Você vai ver lá o rosto de um homem negro. Isso de 1900, 1800. E quando a polícia age através desse estereótipo, é isso que está se denunciando. Olha, mas ele era inocente e foi interpelado, morto, preso injustamente, porque esse sistema, essa estrutura, o racismo com R maiúsculo, ainda está vigente e está muito fluido na cabeça das pessoas. Quer ver um dado interessante? A Casa Grande, a gente tinha a Senzala, o Senhor de Engenho e a Casa Grande. E a Casa Grande, ou seja, a elite brasileira, se constituía na Casa Grande, que é então os donos das propriedades e dos escravos. Essa elite se constituiu com um traço muito marcante que nós temos até hoje, que são a empregada doméstica. Essa empregada doméstica vem a partir daqueles escravos domésticos que atuavam como ama de leite, que eram violentadas pelos senhores pelo senhor de engenho e ali o patriarca da família e por aí vai. É sobre essa ideia e é sobre esse cenário que essa hoje ainda elite brasileira vai se constituindo. E é ainda nesse cenário que muitas das elites e dos filhos, né, dessa elite brasileira convivem. Então, a pessoa se acostuma a entender o negro naquela posição sempre de servidão, que remete automaticamente à escravidão. Quando a gente chega ali em 1888, você tinha duas grandes classes de trabalhadores. Os trabalhadores não escravos, que seriam os libertos, dos quais, em 1888, mais de 80% dos negros já tinham sido libertos. A formalização foi em 1888, mas não tinha nem 20% de escravos. E o outra grande categoria profissional, depois, hoje categoria profissional, né, mas na época, eram os trabalhadores domésticos e principalmente as mulheres. E essa estrutura se mantém até hoje. A grande maioria das domésticas são mulheres negras. E essa elite se constitui vivenciando isso. Então, sempre a empregada doméstica negra naquela posição subalterna. E retroalimenta esse estereótipo. E eu estou falando tudo isso para tentar frisar. Olha, isso é o racismo enquanto estrutura e com todas as suas ramificações, e tem o racismo nosso de todo dia, que aí a gente traduz como preconceito, discriminação e por aí vai. Agora, professor Robson, escutando o que o professor Rafael acabou de explicar, me vem na cabeça o que o senhor falou da importância da história, né? Porque até mesmo antes dos negros, quando os colonizadores europeus chegaram aqui, eles já fizeram por onde exterminar os índios. E eles sempre buscaram apagar os índios da história brasileira.
E aí, quando a gente estuda os livros didáticos, as grandes coisas que nos são, as grandes histórias que nos são mostradas ali são praticadas por brancos, jamais ou excepcionalmente por um índio. E aí, quando chega nos negros, a mesma coisa. Quando a gente estuda os livros didáticos, se fala dos negros no contexto da escravidão. Mas os grandes atos históricos que são contados para nós nos livros são feitos por brancos. Ou seja, é aquilo que o senhor falou, se a gente vai examinar melhor a história, a gente entende muito dos problemas que nós vivemos ainda hoje, correto? Sim, sim. É interessante porque quando, como foi dito já, com muita propriedade pelo professor Rafael, foi criado, né, um estereotipo do negro como um malfeitor, como uma pessoa, por exemplo, né, dizem, né, as pessoas costumam dizer, eu tenho um amigo negro, né? Mas esse meu amigo negro, ele é bacana, né? Ele é negro, mas ele tem alma branca. Não é? E quem nunca ouviu aquela música, né? Boi, 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 boi da cara preta, né? Pega aquela criança que não é. Então, ela percebe como esse tipo de fala ele caminha e se expande pela sociedade, aí vai criando pessoas, vai criando seres humanos que são preconceituosos e que muitas das vezes nem conseguem perceber, não é, que são racistas. Então, é como o senhor Rafael... Agora, Professor, desculpe interromper, mas eu queria saber do senhor qual que é o papel das escolas e universidades nisso, né? Porque ao longo da história, a gente estudou nos livros essas histórias deturpadas, essas histórias muitas vezes marginalizando o índio, marginalizando o negro e crescendo o papel do branco europeu. É como o professor Rafael falou, parece que a gente sempre fez questão, o Brasil sempre fez questão de embranquecer a sua população e, consequentemente, a sua história. E aí eu lhe pergunto, qual é o papel das escolas e das universidades nisso? O papel das escolas e das universidades é trazer para dentro do debate questões de cunho racial, demonstrando, por exemplo, nós temos uma lei aí que precisa ser efetivada e ser implementada, não é? Que é o estudo das matrizes para dentro do ensino básico, dentro do ensino médio e, lógico, avançar para dentro das instituições. E isso não ocorre, não há um esforço, não há políticas públicas que avancem nesse sistema, que avancem nessa cidade. Então, quando nós temos como a FES dos Palmares, que tem dentro do corpo docente, dentro do seu corpo discente, professor, em sua maioria, nós temos lá 85% de alunos negros, professores negros, é justamente isso que a gente tenta levar para a sociedade. E quebrar esse paradigma que foi criado, não é? Que vem com essa herança, lógico, no século, em 1960, para ser mais preciso, em 68, nós tivemos um processo aqui no Brasil de embranquecimento. Não é? Ou seja, rezava-se, pregava-se a necessidade de embranquecimento do negro, porque dizia-se, não é, naquele período, e ainda algumas pessoas continuam a acreditar e reproduzir, que a mistura entre o branco e o negro poderia ter benefícios, não é, e apagar todas aquelas os nossos danos, por exemplo, existenciais, não é? Enquanto personalidade e até melhorar o nosso sangue. Então, a partir daí, e isso continua, não é? Que é a chamada eugenia. Agora, professor Robson, quando o senhor cita a Universidade Zumbi dos Palmares, que vem fazendo um trabalho grandioso aí, acho que nas últimas 2 décadas, me corrija se eu estiver errado, mas, de uma forma geral, ao longo da história, o sistema educacional brasileiro ele não foi negligente, não foi, de repente, um sistema educacional feito por brancos para brancos, quer dizer, o próprio sistema educacional ignorando a população negra? Sim, e até mesmo como nós já falamos no início da nossa fala, em 1824 nós tivemos um decreto, não é, que impedia os negros de estudar. Era uma lei, né, do Império
que negava o acesso, dizia, olha, os negros não podem fazer parte dos bancos escolares. E aí o grande olhar, a grande percepção que se tem de uma lei que apesar de já ter sido extinta, mas ela continua a se perpetuar, quando nós temos, por exemplo, a própria Universidade de São Paulo foi a última agora a introduzir o sistema de cotas. Não é? Lógico, se você, isso é uma fala já bastante dita, mas se você sai, não é, atrás, como é que você pode chegar no mesmo local, no mesmo tempo, ou seguir adiante, né, seguir adiante do povo não negro. Então, há uma grande diferença. E a educação, sim, ela faz toda a diferença para a evolução. Diga-se de passagem, não é? Hoje se reclamava, o professor Rafael pode até falar isso com um pouco mais de propriedade, se reclamava a necessidade que o negro não tinha os requisitos exigíveis para entrar nas grandes empresas. Um dos requisitos era a formação universitária. Olha, eles não têm ensino universitário, tá? Entramos para as universidades. Tá, agora qual é o impedimento? Olha, a língua estrangeira precisa falar inglês, precisa falar francês, precisa falar alemão, ótimo. Hoje temos inglês, temos francês, temos alemão, falamos chinês e continuamos aí fora do mercado de trabalho. Né? Na época que eu entrei na faculdade, há bastante tempo atrás, não vou dizer quando foi, até mesmo para que não descubram a minha idade, né? Mas numa sala de 140 pessoas, éramos eu e mais um amigo que eram negros na universidade. Então, sempre foi negado o acesso, sempre foi dificultado o acesso. E hoje nós ainda temos não só essa negativa, esse negacionismo de acesso à educação, mas também nós temos aí as sabotagens, né, que vêm através aí daqueles que se candidatam a vagas que seriam dos cotistas. Né? Então, o sujeito vai lá, né, passa uns 2, 3 dias na praia e vai lá e se inscreve, se declara como negro para ingressar nos bancos universitários das universidades estaduais e federais. Então, nós temos aí sim um descaso das organizações, temos um descaso do poder público no sentido de equiparação de possibilidades. Professor Rafael, hoje fala-se do racismo estrutural e fala-se do racismo de uma forma geral, se há mais denúncias, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: o Brasil hoje, ele é mais racista que antigamente ou simplesmente hoje se discute mais o racismo? Eu vou responder essa pergunta complementando a pergunta anterior que você fez para o professor Robson. Veja que interessante. A ideia, a estrutura e a manutenção do racismo no Brasil essencialmente passa também pelos bancos escolares. Não só porque, por exemplo, quando você pega a Nina Rodrigues, com crime e degenerescência, um problema da mestiçagem no Brasil, isso está sendo produzido na academia. Quando você pega os grandes estudos e pensadores que estão se empenhando, e a elite econômica que está se empenhando para trazer os imigrantes, você tem a academia envolvida e pouquíssimas instituições que se levantam para dizer, não, peraí, isso está errado. Ao contrário do que acontece com o índio, que foi dizimado no território, aliás, nas Américas, né, foi dizimado, relegado a um espaço de terra, mas com um detalhe: o índio era e é considerado puro, e tinha pelo menos a Igreja Católica ao seu lado, fazendo um esforço lá de manutenção. Agora, essa mesma instituição, a Igreja Católica, dizia que o negro não só era impuro, como não tinha alma. Então, ninguém se colocou sequer à frente, do lado, em cima do negro para falar a seu favor. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, quando a gente fala de trazer, né, a Lei 10.639, que fala da questão do ensino da história e matrizes africanas. Mas veja só, quem estiver nos acompanhando e tiver feito o ensino superior, ou a pós-graduação, o ensino médio, vai se recordar e vai perceber que ele sabe muito pouco sobre. E não saber a história do negro não é não saber a história do negro, é não saber parte da história do país e da formação do indivíduo.
Então veja que você passa por um curso de direito. Pode continuar? Pode continuar. É que eu tô ouvindo um martelo. Faz parte, o home office é assim mesmo, pode continuar. Ah, então tá bom. Você passa por um curso de direito no Brasil, pelos cursos de direito, que sequer falam do que foi, qual a estrutura jurídica e quais os reflexos disso no direito no Brasil. A gente não fala sobre os reflexos da violência, né, do racismo, nos cursos de pedagogia, psicanálise ou por aí vai. Então você passa por todo um sistema de ensino oficial que não trata. Não é que ele não trata da questão do negro. Ele não trata da questão da formação do país. Ele não trata do problema da formação da sociedade, do indivíduo que se chama o país Brasil, o indivíduo que se denomina brasileiro. A gente tem uma formação pela metade. De modo que a gente passa por todo o sistema de ensino e descobre que não sabe nada do que aconteceu com o índio, nunca ouviu falar de política de branqueamento, nunca ouviu falar e não sabe muito bem o que era e como se constituía o sistema escravocrata, quais os reflexos. Veja um exemplo. Aqui na pandemia nós estamos dizendo, olha, estamos tendo danos na educação, vamos ter de 2, 3, 4 anos, porque ficamos um ano, né, com todas as dificuldades de ensino. Bom, e o negro que entrou 100 anos atrasado no sistema educacional? Quantos anos nós teríamos de problema? E a gente não consegue fazer essas reflexões. Porque a economia, por exemplo, quando trata da escravidão, não faz esse recorte. Só que não dá para entender o Brasil profundamente ou de uma forma mais completa sem levar isso em conta. Então, por exemplo, eu gosto muito pessoal de RH que fala assim, não, porque a geração baby boomer, a geração X, Y, Z, alguns requisitos ainda vamos lá, tipo, comporta, é parte dos jovens. Só que quando você fala, mas peraí, e o jovem negro? Quando muita gente fala assim, pessoal, agora a geração Y, eles não compram mais casa, eles vão alugar casa. Eles não compram carro, eles vão alugar, vão andar de Uber. Eles não andam de carro, andam de patinete. Peraí, do que você está falando? Se você não fizer um recorte no Brasil, sociedade e do negro, você está falando grego. Isso aí não é verdade. O jovem negro nem compra, nem aluga, nem coisa nenhuma. Então, de que geração é essa que você está falando? Por que fica essa incompreensão? Porque não está transversalizado pela realidade brasileira. Agora, a gente realmente vive na mesma sociedade, só que começamos a falar mais sobre os nossos problemas. Enquanto a gente não conseguir tratar a questão nos bancos escolares, na pós-graduação, e for alguma coisa fluida, a gente continua tratando a questão da escravidão e do racismo igual a gente trata a pandemia. Tem hora que tem que fechar, tem hora que tem que abrir, mas fica naquele chove não molha e não vai para frente. Então, ou a gente arranca o band-aid com casca e tudo e trata logo da questão, do problema, dos seus efeitos, ou a gente fica, né, tentando passar mertiolate por cima da casca da ferida. Então, e é incômodo, né? Você fazer essa leitura, você falar de racismo, de machismo, é incômodo. E parte da sociedade reage, né? Não é assim. E reage uma parte porque realmente não tem informação, e porque não tem informação no sistema oficial de ensino de formação, que é a escola e o ensino superior, e parte reage porque, de fato, entende de outra forma ou se coloca contra essa situação. Mas eu acho que a gente está num momento muito interessante, um momento de transformação, que essas questões estão sendo debatidas e fica muito claro, o mundo está num processo de transformação, né? E algumas coisas vêm caminhando para não serem aceitas mais. Professor Rafael Vicente e professor Robson Ferreira, que o nosso tempo está quase esgotado. A palavra aqui para o professor Robson fazer as considerações finais dele. Por gentileza, rapidinho, professor Robson. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa. Falo aqui mais uma vez em nome da Universidade Zumbi dos Palmares e quero dizer, assim como o professor Rafael acabou de colocar aí muito bem, né, o mundo está em transformação. Então, população negra, os simpatizantes, aqui fica o meu convite para a luta, para o debate.
Vamos sim circular manifestos antirracistas na internet, vamos nos manifestar contra essa repressão que existe silenciosa nos bancos de ensino e nas grandes empresas. Eu acredito que é um papel não só do negro, mas também do não negro, encaminhar em prol da eliminação da discriminação racial, seja em qual vertente social isso venha a ocorrer. Professor Rafael Vicente, suas considerações finais, por gentileza. Olha, a minha eu vou resumir, viu? Eu acho que o nosso esforço é o seguinte: a gente não fala nem mais em inclusão e diversidade, a gente fala em superação do racismo. A gente não quer um mundo nem de negros nem de brancos. A gente quer um mundo em que todos possam exercer a sua perspectiva de vida com toda a tranquilidade e sem qualquer barreira. Ser o que quiser ser, fazer o que quiser fazer e disputar igualmente as oportunidades. Como diz o reverendo Jesse Jackson, se o campo for plano, se a regra for clara e se os juízes forem justos, todo mundo pode jogar. Então a gente não quer nada mais que isso. Um país que possa ser minimamente tenha equidade para todos os seus cidadãos. Professor Rafael Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias e Debates. Professor Robson Ferreira, muito obrigado aqui também pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Temos. Obrigado. Termina aqui mais um programa Ideias e Debates. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp, todos os nossos programas ficam lá para que você possa assisti-los no melhor momento, no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.